agradecer essa oportunidade da gente estar conversando mais uma vez, né? Há 4 anos atrás nós também fizemos essa mesma reunião, acho que você deve estar lembrado, né? E eu acho que foi muito importante aí para a gente discutir um assunto que é muito importante, que é a parte de tecnologia, né? Eu sei que você está super atarefado aí, nós estamos na reta final desse processo eleitoral aí, então eu acho que para ser um pouco mais direto e mais organizado aqui, eu queria saber se está tudo bem para você a gente organizar essa reunião aqui em 2 partes, né? A primeira eu faria umas perguntas para você, né? E depois a gente deixa o papo mais aberto aí, você pode falar um pouco mais sobre você, tudo, e daí os participantes também poderiam fazer perguntas. Pode ser assim, Luciano? O que for melhor para vocês. Para mim, estou à disposição. Então, eu fiz algumas perguntas aqui, né? Eu sei que o assunto, né, com o prefeito é bem diverso, tudo, mas como aqui nós estamos com profissionais da área de TI, né, que são todos associados da TEP, então eu formulei algumas perguntas aqui sobre tecnologia, sobre ciência e inovação, tá? E eu vou fazer a primeira pergunta para você. Eu queria saber, se você for eleito, né, quais são as suas propostas para a parte de ciência, tecnologia e inovação? Bom, vamos lá. Eu provavelmente não vou estar aqui trazendo muita novidade do que nós falamos há 4 anos, né? Mas vocês conhecem o meu trabalho. Como eu fui secretário de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, eu fui responsável pela regulamentação da Lei de Inovação do Estado. E eu aprendi que o maior problema na questão de ciência, tecnologia e inovação é porque as 2 partes mais importantes desse processo não se falam, né? Quem gera conhecimento e quem usa o conhecimento e transforma em riqueza, né? Então, eu sempre falo que o maior problema nosso é a falta de cultura que nós temos no Brasil, das instituições, né, de geração, que são as universidades, os institutos de pesquisa e as indústrias de modo geral, ou as empresas de modo geral, que não têm uma forma de se integrar e trabalhar em juntas, né? Não tem a cultura de usar essas estruturas como empresas americanas ou europeias têm de usar as estruturas que estão disponíveis. Eu no Estado era responsável pelos 19 institutos de pesquisa, por exemplo, e eu via que eles se fechavam em 4 paus e, assim, não tinha a lógica de falar assim, eu preciso buscar o mercado para prestar os meus serviços ou para oferecer os meus serviços, né? Porque aqui no Brasil você ainda tem muito uma cultura de que o conhecimento tem que ser universalizado, não existe o incentivo a patentes, né? Você só tem incentivos a publicações, então parece que é um processo que trabalha um pouco contra para que o setor acadêmico e de institutos de pesquisas se abram para o mundo e possam trabalhar em parceria. Existe também essa questão legal, que eu acho que o marco legal já resolveu um pouco essa relação. Então, o que a gente imagina aqui para Piracicaba? O princípio é o mesmo, apenas pôr essas pessoas no mesmo local. A gente tem que voltar, né? Eu acho que uma associação como a de vocês é fundamental para que, além das empresas, se traga os institutos de pesquisa que aqui tem, que a gente não tem poucos, que se incentive aqui a incubadora, as aceleradoras que nós temos aqui, quer dizer, que se integre todo esse ferramental, esse potencial que nós já temos em Piracicaba, de tal forma que a gente consiga que essas instituições todas trabalhem de fato, gerando riqueza e prestando serviço às empresas da nossa região. Quando você pega, por exemplo, a gente fala, todo mundo adora falar da história do Silicon Valley, que a gente tem aqui um berço do agritech e tal, mas, de novo, você tem as iniciativas, mas parece que elas agora têm convergindo de alguma forma, mas nós vamos potencializar e intensificar esse trabalho. Eu acredito que esse vai ser o caminho para a gente ter um resultado melhor aqui na avaliação minha, pessoal, do que fazer com que haja mais CTI. Você vê, o próprio CTC deve estar abrindo capital e fazendo IPO agora. Então, quer dizer, a coisa está se profissionalizando. Então, eu acredito muito nesse caminho. Agora, o que a gente precisa? Tinha uma figura muito importante que eu criei quando foi para falar da Agência
da lei de inovação, que era o agente de inovação, né? O que seria essa pessoa? Essa pessoa seria o seguinte: dentro da empresa, ela é a pessoa que busca lá fora, a gente ia criar esse curso, né, dentro da escola, da universidade ou técnico, para que a pessoa soubesse identificar quais são os seus gargalos tecnológicos dentro da sua empresa e fosse a mercado identificar quais são as instituições de pesquisa ou de ciência e tecnologia que pudessem dar soluções para esse gargalo tecnológico e que ela também soubesse a fazer um apply para as instituições de fomento de ciência e tecnologia que nós temos aqui, que ninguém usa também. Você pega a FAPESP, FINEP, tantas, a própria Desenvolve SP, que tem uma linha especial para inovação. Quer dizer, você tem tantos instrumentos e ferramentas, mas a verdade é que o desconhecimento e a falta de como, e não saber como fazer é que gera esse problema. Então, o agente de inovação na empresa seria essa figura, e este mesmo agente de inovação dentro da universidade ou do instituto de pesquisa seria o vendedor que iria ao mercado fazer apresentar a instituição para vender serviços, entre aspas, dessas instituições. Então, eu acho que aqui a gente pode, até por iniciativa própria local, criar a figura desse agente de inovação, que pode ser um diferencial para acelerar mais essa relação entre o que eu digo que é o gerador de conhecimento e o transformador de riqueza. Tá ótimo, Luciano. Você acabou não comentando, viu, Luciano, mas eu acho que é bom registrar aqui que foi você, como secretário, que você ajudou a criar o Parque Tecnológico, né, e o APLA também. Só para você ter uma ideia, Luciano, a partir dos anos até nós estamos fazendo dentro do parque lá, sabe? Então nós temos uma sala lá dentro, estamos interagindo com várias instituições e promovendo uma série de eventos lá dentro do parque, sabe? Então é claro que você conhece muito bem o parque. Eu acho que foi na sua gestão como secretário de desenvolvimento que você acabou criando essa estrutura importante para a cidade, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, Luciano. Está muito em evidência hoje a palavra cidades digitais, né? Que às vezes a gente nem sabe muito do que se trata, né? Mas é uma palavra quase que mágica aí, que eu vi isso em muitos candidatos aí, né? Vamos trabalhar com cidades digitais, né? Mas eu queria saber de você, se você for eleito, né? O que o cidadão piracicabano pode esperar de você sobre esse assunto, né? Tá, só para complementar o que você falou do Parque Tecnológico, quando eu cheguei no governo do estado, havia um projeto para 5 parques somente. Era São Paulo, São José dos Campos, Campinas, acho que Sorocaba, esqueci o quinto. E Piracicaba não estava. Vocês não sabem a briga que foi para convencer eles lá a fazer o parque aqui. Eu falei assim, poxa, não é possível, né? Com a base agrotécnica, os biocombustíveis na época e energias renováveis que estava tão em moda, e a gente não conseguia fazer isso aqui. Mas graças a Deus deu para fazer, e agora está aí o resultado. Eu não sabia que vocês estavam instalados lá fisicamente, mas eu me senti muito bem de ver que realmente eu tive lá agora há 3 semanas atrás, fazendo uma visita ao Flávio Castelar, e vejo que aquilo, graças a Deus, é um resultado importante. Eu ainda briguei com eles, eu ainda acho que há pouca relação com a Exalc, eu acho que ainda há pouca relação com algumas instituições que precisa trazer eles mais juntos. Eu acho que as universidades, a Escola Técnica Federal, a FATEC, eu acho que eles têm que trabalhar mais juntos ali. Não sei como é que vocês têm que convencer essa turma a fazer parte lá dentro, porque eu lembro de uma coisa que eu aprendi sobre parque tecnológico quando eu fui visitar no mundo inteiro para fazer o sistema paulista de parques. O grande negócio do parque tecnológico é a cafeteria, que é lá que você troca experiências e você resolve os problemas de cada um que está tentando individualmente resolver o seu problema. Então, isto era o princípio, porque tinha um cara que era especialista em caneta e um outro especialista em carro que estava tomando café e, pô, tô com esse problema. E o cara falava, mas eu uso grafeno, pô, então isso serve no carro. E assim as coisas aconteciam. Quer dizer,
essa oportunidade de troca de informações é onde fazia que a velocidade fosse maior no desenvolvimento de uma tecnologia. Então, eu brinco que o lugar mais importante de uma parte tecnológica é a cafeteria. E eu acho que está faltando isso um pouco aqui. Mas voltando ao tema de cidades digitais, eu gosto muito do tema Smart Cities, né? Que eu acho que ele é um pouco mais abrangente. O que precisa é assim, a prefeitura de Piracicaba, agora vamos entrar no foco aqui, ela é totalmente analógica, né? Nós estamos assim num mundo que mudou e infelizmente a nossa prefeitura parece que tem algum problema interno lá que faz com que a gente não consiga ser uma referência na prestação de serviços ao cidadão, que hoje, ainda mais com a pandemia, a gente aprendeu bastante isso, teve que correr mais ainda com relação a isso, né, aumentar a nossa velocidade e fazer com que, de fato, a prestação de serviço seja online, que eu não precise da presença presencial, seja para agendar um exame, uma consulta, para fazer um registro da minha empresa, para eu resolver qualquer problema do cidadão, eu poderia 90% dos problemas resolver através da tecnologia. Eu também poderia integrar os sistemas, que hoje é outro problema sério, né? Quando você fala de saúde, o banco de dados de saúde não conversa com o banco de dados de educação, que não conversa com o banco de dados estadual. Vocês não acreditam que, por exemplo, o programa de agendamentos da saúde estadual não conversa com o programa de agendamento da saúde municipal. Quer dizer, aí o cara tem que fazer na mão. É uma coisa absurda, gente. Eu não sei se alguém aqui conhece as estruturas tecnológicas que a prefeitura usa, mas o cara precisa reciclar aquilo lá urgente, viu? A gente está vendo que aquilo lá é o grande mal hoje, principalmente para a transparência, né? Porque a hora que você digitaliza, você trava primeiro que haja a história do balcão de negócios, né? Que as pessoas tenham que ir lá e aí com jeitinho pagar para poder ter um serviço mais ágil, ou para furar fila, que é a coisa mais tenebrosa e doentia que há, por exemplo, na questão da saúde. Porque não é justo com nenhum cidadão que alguém vá lá e fure a fila só porque é amigo de um vereador ou porque é amigo de um prefeito ou de quem quer que seja. Então, assim, nós temos que partir para uma nova era na prefeitura e esse vai ser o sistema, né? Eu não tenho um transporte inteligente, ele também não se conecta a nada, eu não consigo, hoje qualquer cidadezinha aí tem um aplicativo para saber o ônibus, que horas que ele está chegando no ponto, como é que ele acompanha online onde está o ônibus, quer dizer, isso daria uma eficiência ao sistema, às pessoas, não desgastaria tanto. Quer dizer, tem tanta coisa aí que não precisa inventar, apenas está disponível no mercado e, infelizmente, Piracicaba não adota nenhuma estrutura hoje para evolução na sua qualidade de prestação de serviço através das cidades inteligentes. Então, as cidades inteligentes é integrar todos os sistemas, que eles falem juntos, que eles tenham uma base de dados e que o cidadão possa, da sua casa, fazer talvez 80% do que ele faz hoje de forma presencial, e pegando filas e ficando muito bravo com a nossa prefeitura. Agora eu estou aparecendo ou é impressão minha? Está aparecendo. Mas eu sei que você fala bastante de gestão, né? Então, no fundo, essas cidades inteligentes aí, elas estão ligadas à gestão, automação da gestão. É importante isso aí. Eu tenho uma outra pergunta aqui para você, um pouco mais abrangente, viu, Luciano? O IBGE, ele lançou, ele está sempre acompanhando aí áreas do país. Eles lançaram o PNAD Contínua TIC, né? Voltado à tecnologia da informação e comunicação. É uma pesquisa que o IBGE faz regularmente para saber como é que o cidadão está com relação à TIC, né? E o resultado dessa pesquisa, que foi feita em 2018, mostra que um em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet, sabe? Então isso aí impede, apesar da gente falar de cidades inteligentes, se a pessoa não tem acesso à internet, ela está fora da cidade inteligente, né? Ela não tem acesso a serviços.
Então, eu queria saber que proposta, né, você poderia oferecer para o cidadão piracicabano aí, porque aqui também não é diferente, aqui deve ter muitas pessoas fora da internet, né? Qual a sua proposta para que essas pessoas tenham acesso à internet? Bom, vamos lá. Eu concordo em parte. Eu acho que assim é óbvio que Piracicaba também deve ter dificuldade, mas não deve ser esse mesma média nacional. Eu acho que Piracicaba está acima da média da maior parte das coisas no Brasil, e acredito que aqui a gente anda por aí. Eu estava até brincando outro dia aqui com a menina que varre a rua aqui na frente de casa, e ela com um smartphone na mão, e eu falei assim, poxa, né? Então a gente percebe nitidamente que Piracicaba está um pouco num patamar diferente. Mas também ficou evidenciado aqui durante a Covid, né, que muitas das nossas crianças no serviço público, na educação pública, perderam o ano, né? Então, exatamente por dificuldade de acessibilidade, por qualidade desse acesso. Às vezes não é nenhuma questão só de ter acesso, mas é não ter qualidade nesse acesso. Então, nós estamos com um programa chamado Programa Conectar, que a ideia é você ter capacidade de dar cobertura, pelo menos, de acesso inicialmente em todas as áreas públicas, nos equipamentos públicos do município, né? Hospitais, escolas, nos prédios públicos, quer dizer, que você tenha a alternativa da pessoa. Eu brinco assim, né? Eu que morei nos Estados Unidos, e vocês sabem, assim, lá você tinha muito a cultura de ir na biblioteca, né? E depois, a biblioteca hoje continua sendo na biblioteca e não para ver livro, é só porque lá tem internet gratuita normalmente nos Estados Unidos. E aí então todo mundo enche as bibliotecas para ficar com acesso. Ou é biblioteca ou é, como é que chama? O café, nossa, agora deu um branco em mim, o Café Verde lá, a rede de cafés. Starbucks. Starbucks, né? Ou a gente vai no Starbucks ou a gente vai na biblioteca. Então, eu acho que aqui a gente tem que fazer a mesma coisa. Você tem que dar alternativas, principalmente na periferia. Ah, nós não vamos conseguir dar cobertura em todas as regiões. Não, mas eu posso na sede da associação de bairro daquela região, dar uma condição de ter cobertura e as pessoas então passar, inclusive, a ter o costume de ir naquele local. Aí, quando eles começaram a ter o costume naquele local, eu posso dar uma palestra, eu posso dar um treinamento, porque também é esse outro problema, né? É a dificuldade da pessoa saber mexer com essa nova tecnologia. Então, primeiro eu preciso dar acessibilidade. A partir daí, a gente pode, tendo acessibilidade, dar condições para que as pessoas possam ter acesso a essa informação e aprender a usá-la de uma maneira melhor. Eu acho que esse é um programa principal para a gente poder ampliar e dar essa oportunidade para todas as pessoas em Piracicaba. Você acha que é possível, então, a gente criar vários espaços da cidade com Wi-Fi gratuito, por exemplo, para que o cidadão possa participar desse movimento de cidade inteligente, então? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que é o primeiro problema nosso, é dar condições de conectividade. E se a gente não fizer isso, qualquer outra ferramenta vai ficar inócua, porque eu estou falando em, vamos fazer atendimento online dos serviços da prefeitura. Se o cara não tem acessibilidade, ele vai continuar indo presencial, porque ele não tem condição de fazer o acesso. Então, assim, se eu não der a ambiência para a pessoa poder estar conectada nesse mundo de virtual e nesse mundo tecnológico, nada vai acontecer. Então, eu parto da premissa assim, primeiro dar condições e depois a própria sociedade se organiza. Mas essa acessibilidade tem que acontecer, se possível, nos ônibus, tudo. Onde a gente tiver possibilidade, nós vamos fazer. Tá ótimo. Luciano, agora vamos para uma outra pergunta, a última que eu separei para você aqui. É claro que eu sei que você vai tirar de letra, mas tudo isso que nós estamos discutindo aqui, ele só vai acontecer se a gente tiver mão de obra disponível. E a gente sabe que no mundo existe uma deficiência enorme de mão de obra, de profissionais de TI, né? Isso aí é uma coisa que é evidente. Em Piracicaba, todas as empresas que estão aqui presentes sabem dessa dificuldade de
de formação de mão de obra, de qualificação de mão de obra. Então, eu queria saber, é claro que você tem muitos movimentos na cidade que já estão cuidando disso, mas eu queria saber o que o governo municipal poderia, né, contribuir também para a formação de mão de obra de técnicos e profissionais de TI. Bom, eu sou da opinião, primeiro isso, você terminou com uma frase que eu acho que é a mais importante aqui, né? Tem muita gente que acha que a vida tem que ser fardada a todo mundo fazer curso superior, né, e fazer universidade. E aqui o Brasil está num momento que ele precisa de uma coisa mais, uma velocidade maior. Então eu sou fã de curso técnico e tecnológico. Eu acho que esse é um caminho, principalmente nessa área, se a gente quiser, é uma resposta mais rápida para o garoto que está aí na rua, que ele está precisando fazer grana e ele não pode ficar 5, 6 anos na universidade, ele precisa ter uma alternativa. Você vê que a maior parte das evasões no ensino médio são em função disso, porque aquele garoto precisa, aquela garota, ele precisa e ajudar a família, ele precisa ir fazer renda. Então, assim, nós precisamos dar mais qualificação técnica e tecnológica, seja no ensino médio, para dar alternativa, e a TI, pelo menos a coisa básica de TI, óbvia, é um caminho enorme, é uma oportunidade enorme, que depois a pessoa, talvez já quando tiver na sua atividade profissional, ela possa, ela mesma, aí sim, cursar uma universidade e ampliar os seus conhecimentos. Então, eu na minha cabeça, esse é o caminho para a gente conseguir. Porém, falta um outro elo aqui de novo. Falta um elo que também, eu lembro disso, que era uma coisa absurda, né? Eu estava no sistema Paula Souza, né? Eu era responsável pela ampliação, então a gente estava fazendo as novas escolas. E eu falava assim, como é que vocês definem os cursos que serão dados naquela cidade? A gente define o seguinte, qual é o mais barato para fazer o laboratório ou a estrutura para atender. Eu falava, pô, é possível, vocês não conversam com o setor empresarial para saber quais são os cursos, quais são as demandas, qual é a deficiência de mão de obra. Então, acho que aqui cabe um papel muito importante de vocês dizerem para essas instituições, e de novo, acho que o município pode ser o integrador aqui, o agente integrador, e dizer o seguinte, afinal, existe essa deficiência? Quais são os cursos, quais são o tipo de profissional que você está buscando? Porque é muito mais eficiente eu pegar para essas escolas que aí estão, ou públicas ou privadas, e falar para ela, vocês estão dando o curso errado, vocês estão criando muitos cursos, sei lá do quê, e aí chega na hora do cara ir para o mercado de trabalho, ele não encontra emprego porque está saturado. Em contrapartida, vocês não estão dando esses cursos que está sendo a deficiência do mercado. Então, precisa, de novo, botar na mesma sala todo mundo, porque assim, mas são concorrentes entre si, não vão querer abrir jogo. Isso é problema de cada um, a estratégia de cada um na escola pública privada. Mas precisa entender qual é a demanda de mercado. Eu tinha problema, chegou a ter problemas, para você ter ideia, que numa escola que foi lançada, não sei se foi em registro, alguma coisa, deu 0 de alunos prestando o curso, porque ninguém queria fazer aquele curso. Então, não pode brincar com um negócio desse. Você não investe numa estrutura para depois ficar lá ociosa. Quer dizer, mas tem coisas que pode ser mais caro. Poxa, de novo, todas as vezes aconteceu isso no passado, é só resgatar e falar assim, olha, eu preciso dar um curso aqui em Piracicaba, específico, sei lá do que, na área de informática, mas para isso vai ter que ter lá um computador especial. Quanto custa esse computador? Custa 50 mil reais. Puta vida. Não dá para a escola fazer? Não. Vocês que querem mão de obra, na vez que vocês põem um computador para treinar o próprio seu, rateia na associação, entre as empresas, não dá para vocês cederem esse computador para formar mão de obra para vocês mesmos, ou seja, fazer parcerias com as empresas para que esse processo seja mais eficiente e mais rápido? Eu acredito que é por aí que a gente vai ser mais eficiente, atender melhor a demanda que vocês têm no mercado e fazer profissionais mais bem qualificados. Luciano, obrigado aí, viu? Nós conseguimos aí chegar com meia hora de conversa, obrigado aí. Eu acho que as minhas perguntas, aquelas perguntas mais básicas que nós preparamos aqui, ela está cumprida, tá? Obrigado pela sua resposta aí. E eu queria agora abrir
a outras pessoas que estão presentes na reunião para que façam suas perguntas, né? Então, nós temos aqui já... eu não sei, alguém gostaria de fazer uma pergunta, levantar a mão? Eu estou vendo aqui que o Fabrício fez uma pergunta, mas a gente já tinha respondido, né? Que era com relação ao governo digital, né? Eu posso só reforçar isso, já para dizer para ele, Fabrício, que o que nós estamos querendo é isso, é sair do mundo analógico na prefeitura, né? Que a prestação de serviço seja o mais possível online, para que ela seja mais rápida, eficiente, evite que pessoas fiquem no meio lá fazendo balcão de negócio e você tendo que, sei lá, às vezes tem um cara que vem de dificuldade, né? Como é que é? Gera dificuldade para vender facilidade, a gente quebra isso, quebra fura-fila, quebra um monte de coisa e dá mais transparência a essa prestação de serviço. Basicamente vai ser nessa linha, viu, Fabrício? Mais uma pergunta, pessoal? Vamos ler aqui o Jaime. Jaime. Esse é o assunto do momento agora, né, Luciano? Puxa vida, né? Cara, esse é um assunto complicado para burro, porque eu aqui não sei nem se eu consigo falar como candidato, eu penso assim, como pessoa, né? Existe uma confusão generalizada, a gente não sabe mais, né, para que lado vai, você assiste aí o documentário, a gente assusta de falar, nossa, o cara sabe tudo da minha vida, eu não tenho controle mais sobre isso, vou ser direcionado às coisas sem perceber. Nós estamos entrando num momento super difícil, né? Eu acho assim que, putz, como é que nós vamos controlar isso? Eu não sei, porque esse mundo aberto da tecnologia, ele evolui cada vez mais e cada vez mais vai ser difícil ter controle sobre esse processo. É o gato e rato aqui, né? Eu lembro que isso aqui é meio que nem cobrar tributos, né? O governo age assim, né? Eu achei uma brecha na legislação para não pagar tributos. Aí o governo vai lá e legisla e trava aquela brecha. Aí depois o cara descobre um outro, e assim vai, até o gato e o rato aqui, um correndo atrás do outro para resolver a questão de tributária. Eu acho que vai acontecer um pouco isso, né, na questão de base de dados, porque eu sei, não devia estar falando isso aqui, mas, por exemplo, há 4 anos atrás, na minha campanha, um cara veio me oferecer a base de dados de todo o cadastro médico de Piracicaba, que daí facilitaria para eu mandar mensagens ou para eu mandar tal. Aconteceu isso comigo. Então, vocês imaginam como é que é esse negócio, que com certeza na prefeitura, então, se lá não se cuida das coisas mais básicas, você imagina isso, se alguém está preocupado com as informações e informações maravilhosas que devem ter lá dentro, que poderiam ser compartilhadas de alguma forma, assim, ou no mínimo vendidas de alguma forma para gerar receita para o próprio município. Não sei, aqui agora estou até elucubrando, mas existe uma base de dados muito séria. Acho que ninguém em Piracicaba deve ter uma base de dados tão grande como o município. E, infelizmente, o que está se fazendo com essa base de dados, só Deus sabe. Luciano, você poderia pensar um pouco sobre definição do que é público e o que é privado, sabe? Porque a gente compara com outras realidades de outros países, né? E a gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos é possível você entrar no site lá e você consegue ter acesso a todos os dados do proprietário do imóvel, só, sabe? Inclusive a planta da casa. Invasão de privacidade, né? Então, eu acho que essa questão de verificar o que é público, o que é privado, o que deve ser disponibilizado ou não, porque é normal isso. Quando os governos seguram a informação, alguém vai tirar e vai ganhar dinheiro com isso. Talvez se você começar a disponibilizar isso publicamente, ninguém vai mais querer comercializar isso, né? Porque está disponível. Acho que assim, acho que pode ser um caminho, né? A gente tentar buscar, duro é achar o limite, até o que ponto é a informação público-privada. Acho que você está correto, e a gente
falar, bom, a partir daqui, então, e com a autorização das pessoas, a gente considera aberta essas informações, e o que, através da legislação, o que deve ser fechado. Acho que a gente pode construir isso junto, viu? Eu não tenho receio de abrir aquela caixa preta, porque hoje a prefeitura é uma caixa preta. As informações que existem de lá, se for no portal da transparência, você não acha um contrato. Vereador faz requerimento para ter acesso aos contratos, licitações, a prefeitura simplesmente não apresenta. Eu não entendo isso, mas é uma coisa fora do cargo. Então, ninguém sabe o que está acontecendo lá hoje. Agora, o que a gente sabe é o que está acontecendo de errado, né? Que isso, infelizmente, a gente acaba descobrindo aí por outras fontes. Então, acho que agora chegou a hora de abrir essa caixa preta mesmo e, a partir daí, também ver como é que a gente compartilha essas informações sem prejudicar o cidadão e, ao mesmo tempo, dando transparência à prefeitura. Luciano, tem a pergunta do Eduardo também, que é um pouco relacionado à gestão também. Desculpa, cadê a pergunta? Eu não achei. Eduardo, se você quiser abrir o microfone e fazer, tranquilo, pode abrir. Legal, bom dia aí, Luciano. É o seguinte, é um desafio para todo mundo, né? Não só o lado público, privado, pessoal, né? A questão de recursos, porque de intenções todo mundo tem um monte, né? E a gente sabe que, falando em prefeitura, eu não tenho acesso a quanto de recurso que tem, mas imagina-se pelas gestões anteriores, aí dos últimos 20 anos, que sempre não tem dinheiro para fazer tudo. E então a minha pergunta é, como que você imagina de fazer o balanceamento do que quer ser feito, o que precisa ser feito e o que pode ser feito mediante o recurso existente? Bom, eu tenho aqui uma dúvida muito pessoal sobre isso, né? Porque é uma questão, na minha visão, exclusivamente de eficiência de gestão, né? Digo isso por quê? Porque eu tenho um orçamento hoje aqui em Piracicaba de 1.880 bilhão, sendo 1.348 para o ano que vem, que é o orçamento de fato da prefeitura, e 530 milhões que são das suas autarquias e Câmara de Vereadores. Olha, a minha conta é simples. Quando eu entrei na prefeitura aqui como secretário em 2005, o orçamento era 440 milhões e nós tínhamos 370 mil habitantes. Hoje nós temos próximo a 410 mil habitantes e o nosso orçamento, então, é 1.900 bilhão. Então, eu vou ser simplista aqui. O meu custo como empresa subiu 10% e o meu faturamento quase quintuplicou. Desculpa, cara, é muita ineficiência no nosso poder público de eu não ser hoje a melhor cidade do Brasil, porque não é possível eu não ter capacidade com um orçamento desse de ser o melhor lugar do mundo. É muita grana, gente, 1.900 bilhão, não estamos falando de pouco dinheiro, não. O que houve? É uma lógica burra de comprometimento desse recurso com atividade meio, né? Para atividade de fim, que é aquilo que o cidadão precisa, eu não consigo fazer. Eu consigo investir 2%, 3% só do meu orçamento, que eu gasto todo o restante para manter a máquina pública operando. Gente, nós somos ruins de negócio, hein? Nós pensamos ser péssimos gestores e administradores. Eu acredito, então, que estando lá e conhecendo melhor essa máquina, por mais que já tenham sido comprometidos de forma absurdas, dá para recuperar isso. Dá para abrir espaço nesse orçamento para que a gente consiga, assim, transformar ele, na maior parte, em prestação de serviço à sociedade, né? E não gastos e custeio, que é isto que virou o nosso orçamento. Então, eu vou dar um exemplo aqui na saúde que eu falo sempre para todo mundo. Existe uma situação na saúde, que é criada por essas palhaçadas da fura-fila, que você tem 30% de ociosidade no mínimo, que é o famoso no-show. O que é? Eu marco o meu exame, ou eu marco a minha consulta, só que eles marcam para daqui 4 meses. O que acontece? Para de doer o meu joelho, eu não vou na consulta. E aí o médico está lá e não tem uma estrutura que consiga fazer o seguinte: olha, naquele dia
tinha um cara na fila e eu ponho no lugar. Não, porque não foi avisado, não tem um call center que ligue um dia antes para perguntar, moço, o senhor vai fazer o exame? Ou o senhor vai na consulta? Então, quer dizer, imagina que a gente, talvez só com um call center e uma forma online mais eficiente, eu consiga aumentar em 20% a disponibilidade de médicos e dos laboratórios e equipamentos da prefeitura, gastando o quê? Um call center, um sistema online? Então, eu acho que tendo, sim, usando inteligência e ferramentas que, de novo, tenho certeza que estão disponíveis. Eu sei porque eu falo assim, eu sou usuário do Laboratório Fleury. Pô, é perfeito aquilo. O cara manda e-mail, liga, fica no teu pé, porque ele não, para ele o que custa caro é a disponibilidade e a cara não aparecer. Porque se você não aparecer, não fatura. Quer dizer, o princípio vale tanto para o Laboratório Fleury como para o nosso sistema. Então, eu acho que tem sim espaço no orçamento. O que a gente precisa ser é só mais eficiente com o recurso público e, principalmente, acabar com o desvio, que eu acho que isso também deve estar atrapalhando bastante a capacidade de Piracicaba investir. Obrigado, Luciano, pela resposta aí. Valeu. Luciano, nós temos também uma outra pergunta do Fabrício. Não sei se você está conseguindo verificar aí no chat. Se o Fabrício quiser abrir o microfone e fazer a pergunta também. Bom, aqui ele está... A gente até conversou um pouco sobre isso. Eu acho que Piracicaba já é um polo de TI, né? Eu acho que falta, de novo, voltando lá atrás, no início da nossa palestra, é integrar as estruturas. Eu acho que a gente pode fortalecer e fomentar através da integração das estruturas de conhecimento, das estruturas de geração de conhecimento com as estruturas de geração de riqueza, que são as universidades, os institutos e as empresas que aqui estão. Também pode ter aqui, falta um pouco, né? Eu acho que é cultural isso para nós. Sempre teve uma discussão aqui, como é que a gente cria mais eventos na nossa cidade que possam ser estruturadores disso, né? A gente tem muito pouco feiras, não temos congressos. Isso, na minha visão, pode ser uma ferramenta de trazer mais as pessoas e consolidar Piracicaba como um polo. Então, existe aqui uma ideia que a gente podia pensar em conjunto com as entidades, de falar assim, pô, vamos criar uma semana da tecnologia, uma semana tal. Ainda não temos aqui um centro de convenções que comporte muita gente, mas a maior parte das feiras ou eventos que tem no Brasil, eu não sei quais são e se elas são boas ou não, mas tentar talvez criar uma aqui nosso, com as vocações da nossa cidade ou da nossa região, de tal forma que ela comece pequena e depois a gente possa evoluir e virar um mega evento na agenda nacional. Eu sempre brinco que nada começa grande, né? O APLA não começou grande, o CIMESP não começou grande, todas as estruturas que eu comecei começaram com 3, 4 pessoas, e a partir daí elas viraram o que viraram. Então, eu acho que o princípio é o mesmo. A gente podia pensar aqui num grande evento, que começa pequeno, né? Fazer uma semana ou 2, 3 dias de convenção sobre discussões de temas relacionados. Vocês montam o programa, nós como prefeitura tentamos dar o apoio para que esse evento ocorra, ajudar a divulgar, e começa, primeiro ano, segundo ano, né, coisas desse tipo. Eu acho que por aí a gente pode dar um up nessa questão de consolidar Piracicaba como um polo de TI que ele já o é. Ótimo. Bom, Luciano, nós estamos já chegando quase no final aqui, temos mais ou menos uns 15 minutos aí. Eu queria saber se mais algum dos presentes gostaria de fazer alguma pergunta. Eu tenho aqui 2 perguntas, posso fazer? Claro. Eu estava olhando aqui no site de vocês 2 iniciativas muito bacanas. Uma, o Museu do TIC, eu nem sabia que tinha, poxa vida. Se existe ainda, se ele ainda está aberto ou não, que eu gostaria de conhecer. E que se existe, eu acho que era uma coisa legal. Não sei se vocês levam as crianças, tem algum convênio com as escolas públicas para visitação, não sei como é que funciona.
Esse museu ele fica no Parque Tecnológico e nós tínhamos até o início do ano, ele ficava num dos boxes lá da entrada ali pela entrada do estacionamento, quando você entrava assim, tinha um box ali que ficava o museu, né? Uhum. E é claro que nós fizemos muitos eventos ali já recebemos muitos alunos, né? Principalmente jovens, né? Não de faculdade, mas cursos técnicos e jovens aí de colégios, né? E também fizemos um trabalho grande itinerante, nós levamos esses equipamentos e montamos dentro das escolas, né? Que bacana. Inclusive, esse ano, infelizmente, nós tivemos essa pandemia, mas esse ano estava previsto, no meio do ano, a visita de uma escola fora de Piracicaba. O pessoal do Paraná queria estar visitando a gente aqui para conhecer o museu e fazer umas atividades no parque, né? Porque o museu ele faz parte de uma ação da TEP, que não é só o museu, né? Nós fazemos lá no parque uma palestra para os jovens, daí levamos no museu, e também as empresas do parque ali, algumas, né? A Clínica do Leite e a Smart Breeder têm ajudado a gente a receber esses jovens, daí eles explicam para eles uma série de assuntos sobre tecnologia, sabe? Legal. Então, uma coisa que estava começando a ganhar corpo, daí veio a pandemia, deu uma diminuída, mas no ano que vem nós estamos aí, viu, Luciano? É uma ação importante aí, porque ele ajuda a até divulgar o parque, né? Porque poucos piracicabanos sabem o que tem ali dentro, né? Então é legal, se eu puder ser parceiro, se eu estiver lá e puder ser parceiro, estou à disposição. Segunda pergunta era sobre o Recitrônico. Aí me deu a impressão que parou em 2018 e também me parece uma iniciativa muito legal essa, né? Pelo que eu estou entendendo, vocês têm alguma iniciativa no sentido de, através da parceria com o Rotary, de reciclar o material eletrônico, né? Isso aí também parou? Não, No site dá a impressão que a última foi em 2018, tentou-se fazer em outubro de 2019, eu não entendi bem. O Recitrônico ele continua, tá? Ele é uma iniciativa do Rotary, daí logo no início a gente já vislumbrou que tinha muitos equipamentos muito bons nesse Recitrônico, né? As pessoas levavam equipamentos muito interessantes, muito antigos e bons, e foi nesse momento que a gente resolveu criar um museu também, né? Entendi. Na verdade, o museu, grande parte das peças que estão no museu vieram do Recitrônico. Né? Então, o Recitrônico ele tem várias finalidades, né? E uma delas é alimentar o museu com equipamentos antigos, sabe? Hoje, esse ano aqui, ele está funcionando pelo WhatsApp, viu, Luciano? Eu vou até pedir para o Jaime, que ele é o coordenador do Recitrônico hoje. Jaime, se você puder falar alguma coisa, como é que está principalmente o ritmo, que deve estar uma loucura, né? Mas se você puder falar alguma coisa, Jaime. Posso sim, trazer aí. Essa ideia do Recitrônico, ele vem de encontro aí com esse parque tecnológico, com esse museu. Então, através desse recolhimento desses equipamentos, é que surgiu a necessidade, como o Vitor comentou. E assim, é interessante, Luciano, que nesse momento de pandemia, olha que coisa interessante, né? As pessoas em casa, o que faziam? Arrumavam a casa, né? Então surgiu um monte de equipamentos e nós, como não estávamos abertos, nós fizemos o quê? Fizemos um agendamento, quer dizer, hoje está agendado, hoje tem agendamentos durante o dia. Agora, por exemplo, lá na Casa da Amizade, está sendo recebido até, tem uma escola, a CLQ foi fazer uma doação lá que eles fizeram lá, arrumaram a escola, jogaram fora um monte de equipamentos e levaram até a Casa da Amizade. Então, ou seja, tem todo um trabalho de divulgação feito para fazer aí esse agendamento. Mas realmente, aí, aquele sucesso que era no primeiro sábado do mês, a Casa da Amizade estar aberta para receber, através da pandemia, isso acabou. Porém, hoje, ainda em agendamento, estamos fazendo esse recolhimento desses equipamentos. Legal, uma iniciativa bacana e não sei se vocês têm alguma parceria com o Reciclador Solidário de buscar esse material lá também ou não? Faz sentido? Estreitou-se esse relacionamento, porém, como são equipamentos eletrônicos, eles até não querem lá, eles não querem eles estão tentando focar para que venham
para o Rotary. Essa é a ideia. Porém, como a sucata é uma coisa assim, bem difícil de a gente tratar e de ter aí mão de obra para isso, a CETESB ela tem todo um cuidado com isso, que é legal, que está certo. Nós lá na Casa da Amizade, nós no Recitrônico, a gente só capta o equipamento e descarta ele em local, em empresas que compram, que faz a sucata, que compra a sucata de modo legal. Senão, não faz sentido, né? Senão aí, se for para jogar em qualquer lugar, não faz sentido. Eu conheci uma empresa japonesa uma vez, numa das viagens que eu fui para o Japão, e ela tinha 150 joalherias, né? Eu falei, nossa, joalherias, né, e tal, mas as minhas joalherias são baseadas em reciclagem. Eu falei, como assim? Eu sou o responsável por reciclar todos os módulos eletrônicos de veículos, celulares e computadores. Eu falei, e o que tem a ver com joalheria? Ele falou, Luciano, o que eu tiro de platina, ouro e prata desses equipamentos, e o cara tem 150. Então, imagina, tinha um apelo porque as pessoas compravam as joias porque era feito de ouro reciclado, de platina. Meu, você vê que legal. Por acaso. Aí tá um bom outro negócio para vocês abrirem aí, já começa a reciclar aí. Realmente é um mercado que tem todo. É promissor mesmo, né? Mas sem dúvida. Tem que ser... Luciano, eu queria só, para finalizar aqui a nossa participação, só comentar com você também que nós temos um projeto aí de doação de computadores, sabe? Que legal. Então, é claro que começou agora, tudo, mas nós já recebemos um computador de uma das empresas, a HPro, né? Ela doou um computador para a TEP, junto com o Rotary, arrumou uma instituição para a gente fazer essa doação. E semana passada nós fomos entregar o computador lá num projeto chamado Sementes do Amanhã, não sei se você conhece, que fica lá na Avenida Thales Castanho de Andrade, né? É uma instituição lá que tem 30 anos já e estava precisando de um computador. Então esse projeto também eu acho que é importante, a gente fica falando muito de tecnologia, mas como eu falei para você, muita gente não tem computador, sabe? Não tem condições e não tem nem internet, sabe? É um problema sério aí. Mas nós temos também esse projeto de doação de computadores que eu acho que ajuda bastante aí a colocar algumas ordens na cidade, né? Luciano, nós temos aí uns 10 minutos, eu queria saber se você quer fazer alguma consideração final e contar para a gente como que vai ser até domingo, como é que você está com a expectativa aí? Cara, eu acho que assim, né? Esse ano está completamente diferente de 4 anos atrás, né? A expectativa é que... Expectativa não, eu diria que 98% de certeza de haver segundo turno, a não ser que haja alguma novidade aí fora do cabo, né? Porque a eleição, ela é tão dinâmica que, assim, e hoje com a internet, em menos de 2, 3 horas, uma informação e pode virar tudo, né? Então, a gente acredita que, mas dentro da normalidade, vai ter segundo turno. Então, eu acho que é bom, está na hora, na nossa visão, de uma reciclagem desses anos todos, aí, de um projeto que já veio, acho que já cumpriram a parte deles, agora está na hora de um novo projeto. A gente se apresentou de novo, sinceridade, eu nem ia vir, mas em fevereiro insistiram tanto para eu voltar e eu acabei voltando. As pessoas costumam achar que é uma vida, deve ser bacana, e eu costumo dizer que não, né? A não ser que tenha algum outro interesse, porque não é possível você ter que dispor da sua vida, 4 anos da sua vida, que você ganha mal, vai ter, eu brinco que é assim, no dia seguinte que eu pisar lá, eu já vou ter 15% oh meu Deus, eu vou ter 15% de pessoas que não gostam de mim, mesmo nem sabendo, nem às 7 horas da manhã, né, de rejeição, porque faz parte inerente a essa atividade ter a rejeição, ganha mal, não tem a sua vida privada, acaba, né? Se eu estiver tomando um chopp aí, sei lá, no Maravilhoso, num domingo, às 7 horas da noite, vão passar alguém e falar, olha lá o prefeito tomando um chopp e gente morrendo na fila do hospital. Quer dizer, só problemas, né? Você nunca vai
atender todas as partes da sociedade, você nunca vai resolver tudo para a sociedade. Então, assim, por isso que eu sou favorável a apenas 4 anos e não ter reeleição. Mas para isso acontecer, nós, sociedade, temos que tomar conta da prefeitura e não mais os prefeitos, né? A gente precisa criar um modelo novo, onde a sociedade faz um planejamento aí de longo prazo, de 20, 25 anos. Isso não é longo prazo para uma cidade, mas é importante. E a partir daí, cada prefeito que lá for tem que fazer uma etapa desse projeto que foi definido para a sociedade. Esse é o nosso plano de governo, é fazer um plano de longo prazo, e aí falar, olha, eu vou cumprir esses 4 anos, porque aí, pelo menos, o sentimento das pessoas é, poxa, foi cumprido, sim. Ah, foi resolvido todos os problemas? Não, porque é impossível resolver todos os problemas. Mas foi cumprida a primeira etapa de um projeto que, se ele for bem planejado e a sociedade participar, ao final dele, nós vamos, sim, um dia alcançar tudo que a gente espera para ter uma cidade melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, basicamente, a história foi essa. O plano está aí, para depois quem quiser conhecer, entra no site. Tem bastante coisa lá, que a gente ainda está em formulação, porque a gente está recebendo muitos inputs para que a gente possa evoluir com esse projeto. Eu tenho dito que quem vai ajudar a fazer, não é só a dar esse segmento, mas ajudar a implantar. Vai ter que ser as pessoas. Eu estou pedindo para todo mundo sair da sua zona de conforto. Acredite que vocês vão ter que ajudar além do que vocês fazem, vocês vão ter que participar mais, vai ter que estar lá dentro, nós vamos ter que fazer as pessoas irem lá e ajudar a construir, desenhar e implantar. Então eu vou dar trabalho para todo mundo, vocês fiquem espertos aí, porque todo mundo vai ter que ajudar. E acreditar no seguinte, eu acho que a única coisa que eu tenho dado de recado para todo mundo, hoje mesmo eu acabei de ver aqui infelizmente no Jornal de Piracicaba, uma pessoa que eu até gosto muito, mas que fez uma notícia, fez lá um auto, palavras próprias ali, um artigo, né? Fez um artigo e aí nesse artigo ele diz o seguinte no final, eu não vou votar porque eu estou de saco cheio. Cara, eu acho que isso é o pior dos mundos, né? Eu acho que se a gente acredita nas coisas, nós temos que votar. E se a gente quer mudar, a gente tem que votar, porque aqueles caras que lá estão, as pessoas que têm interesse que tudo continue como está, ou que têm os seus interesses escusos, essas vão continuar votando, e porque eles vão querer manter o status quo da situação atual. Então, mas não adianta, quem vem novo, sei lá se é bom, se não é. Bom, mas a esperança é essa. Se a gente não puder renovar e ter uma renovação de esperança, então é melhor ficar em casa mesmo e fazer sei lá o quê, porque se a gente não acreditar que tem sim alternativas e novas ideias, então é isso que eu estou aqui, Vitor. Sinceridade é essa posição. Vamos tentar fazer alguma coisa, mas para isso precisa que as pessoas primeiro votem. Segundo, escolha um candidato. Esse ano nós temos 11 ou 12 candidatos, quer dizer, escolha alguém, analise o projeto. Se você acredita, ajuda a divulgar ainda nesses últimos dias. Divulga no seu pessoal, porque, olha, a coisa mais importante esse ano é o botãozinho do compartilhe, porque é isso que está fazendo a informação ser disseminada, chegar nas pessoas, e com isso cada um ter a chance de, pelo menos, avaliar as propostas de cada um. Então é isso que eu tenho dito. Eu acredito sim nessa renovação, acho que ela vai vir de toda forma, e vamos para a guerra. Agora virou a guerra, faltam 3 dias, 4 dias, é complicado, mas está valendo muito a pena. A recepção das pessoas, né? Conversando nas comunidades, em todos os lugares. Eu vejo um sentimento de otimismo muito bom, apesar de tudo, né? Apesar de pandemias, apesar das possíveis dificuldades para o próximo gestor, vai faltar água se continuar sem chover, já está faltando, nós temos que criar uma alternativa para isso. Tem tantas coisas que vão ter que ser feitas, mas nós vamos ter que fazer a 4 mãos. Deixa esperar a vida inteira só achando que votando e pagando imposto e deixa tudo na mão do prefeito ou tudo na mão da prefeitura, esse modelo acabou. Nós vamos ter que resgatar como cidadão e voltar a cuidar da nossa cidade nós mesmos, e aí sim,
dando ordens para o prefeito para ele executar aquilo que nós, como cidadãos, queremos. Ok? Então, dia 15, votem, pelo amor de Deus. Luciano, muito obrigado pelo seu tempo. Você está super ocupado, mas eu acho que a reunião foi muito boa. Eu gostei de conversar com você novamente. Cada PEP está disponível aí, tá? Se você pode ter o total já quer que abra a câmera, né, Jaime? Todo mundo que estiver presente e puder abrir a câmera, daí a gente tira uma foto também. Ah, legal. Aí, eu não sei se todos estão com a câmera aberta, né? Eu acho que está tudo bem, né? Então, Luciano, muito obrigado. Trabalhe bastante nos próximos dias aí. E vamos lá, domingo nós estaremos aí. É isso. Se Deus quiser. Vamos ver. Vamos ver se eu sobrevivo até lá. Um abraço, tudo de bom. Valeu, viu? obrigado. Tchau. Um abração aí. Tá. Até logo. Tudo bem.